Vamos conversar hoje sobre a dúvida da semana. Eu sei que tem alguns pediatras em Barretos, diga-se de passagem, antigos e desatualizados, que estão contraindicando a lavagem nasal. Aí é aquele negócio, a gente orienta a fazer, as mães já estão cansadas de fazer, aí vai no pronto-socorro, o médico fala que não é pra fazer, que dá otite, que estoura tímpano e blá, 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 blá. As mães ficam com medo de fazer. Gente, otite a criança vai ter independente da lavagem nasal ou não. Se a criança tá com catarro até no cérebro, tudo entupido, vai pro ouvido. A lavagem nasal, ela vai retirar aquele catarro que tá preso e vai justamente prevenir o quadro. Se por acaso você faz a lavagem nasal e aconteceu do seu filho ter otite, isso iria acontecer independente da lavagem nasal, né? Se mesmo lavando o nariz complicou com uma otite, paciência, aconteceu, não foi por causa da lavagem nasal, tá? Então continuem fazendo a lavagem nasal, tá? Tem a técnica correta, eu tenho aqui um destaque sobre lavagem nasal, pode fazer em todas as idades, desde o nascimento, tá? Eu tenho os vídeos que explica direitinho todos os cuidados que você deve ter, todas as dicas de como fazer, eu vou até postar de novo nos próximos stories, tá? Mas podem fazer tranquilamente, não precisa colocar muita pressão. Quando você coloca muita pressão, né, as mães ficam desesperadas para querer ver aquele catarro saindo do outro lado. Às vezes não sai, gente, às vezes a criança engole, não precisa colocar pressão. Quando você coloca muita pressão, se a criança tá encatarrada, faz pressão no ouvido, tá? Porque para ele sair, dá aquela mexida no catarro para a criança poder eliminar. Então faz pressão no ouvido. Tem criança que fica incomodada. Então o volume é importante, tá? Então não precisa fazer forte, faz devagarinho, fluxo lento e contínuo. Se precisar usar 10 seringas de uma vez, põe 10 seringas de uma vez, mas vai tranquilamente, tá? Eu vou deixar então o vídeo aqui para vocês verem direitinho como é que faz. Eu faço em casa, nas minhas filhas, para te falar a verdade, faz uma semana que eu e minhas filhas voltamos a fazer, porque é só dar uma esfriadinha, uma chuvinha, já fica todo mundo encatarrado, tá? Se vocês perceberem, os médicos novos, tanto otorrinos quanto pediatras, eles recomendam a lavagem nasal, tá? Então, os médicos mais antigos, que ainda não têm experiência com o benefício da lavagem nasal, que fazem essa orientação de não fazer. Então, se você lava o nariz do seu filho e vê que tem benefícios, não precisa ficar com medo, mesmo que você tenha uma orientação dessa de um médico de pronto-socorro. Veja o que o pediatra do seu filho orienta, tá? A lavagem nasal, ela é super benéfica. Eu vou até, o ano passado eu tive uma sinusite que eu fiquei mais de um mês tratando. Eu tomei 2 tipos de antibiótico e não melhorava. Na época eu tava viajando, eu não levei o sorinho para fazer, né, a garrafinha que eu gosto. Foi eu voltar de viagem, eu comecei a fazer, melhorou minha sinusite. Então assim, eu tinha tomado mais de 21 dias de um tipo de antibiótico e tinha tomado uma semana de um antibiótico na semana antes de eu começar o último tratamento e não melhorou. Eu comecei a lavar o nariz e melhorou. Então, gente, assim, eu falo, contra fatos não há argumentos. Então, tudo que eu oriento aqui, gente, eu tenho vivência, eu sei o que eu tô falando, tá? Além de seguir as recomendações, estudos, eu testo tudo. Vai muito da minha experiência aqui, tá? Eu não falo as coisas sem saber. Quando eu não sei, eu falo. Mas a lavagem nasal resolve. Só faz. Como ontem eu falei da lavagem nasal, vim fazer aqui hoje para vocês verem.
sem estresse, ó. Metade já foi. Sem sofrimento, sem pressão no ouvido. Gente, eu tô bem encatarrada aqui. Sem pressão no ouvido, se faz devagarinho, abre a boca, coloca a língua no céu da boca, vai tranquilo, ó. Pronto, agora eu já posso trabalhar.